O quarto alto risco, pessoal, que o supervisor de produção não deveria correr são riscos em relação ao equipamento, né, à máquina, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente negligencia os avisos vindos de um equipamento. Então, o equipamento, bem como um carro, antes dele parar, ele nos dá uma série de avisos através de ruídos diferentes que o operador não costumava a escutar, aquecimento, problemas de vazamento, problemas de vibração, são tipos característicos de anomalias no equipamento em que ao longo do tempo isso vai aumentando, e se você não para, se você não dá atenção para o operador, porque muitas vezes ele nos avisa, faz com que o equipamento possa muitas vezes parar por muitos dias, quando na verdade ele poderia ser corrigido em poucos minutos, ser observado e tratado logo no início. Então, realmente muito cuidado quando você negligencia aí os avisos vindos do equipamento, que são transferidos através dos operadores para nós. Muito cuidado quando a gente não libera equipamento para manutenção preventiva. Está lá o calendário de manutenção preventiva, mas muitas vezes a produção não libera, achando que isso é uma vantagem. Então, muito cuidado se esse tipo de cancelamento da data de preventiva foi algo crônico na produção. E muito cuidado quando você pressiona o mecânico ou eletricista ou algum colaborador da sua empresa para entregar rapidamente a máquina que está em manutenção. Ele está fazendo uma manutenção corretiva e muitas vezes o supervisor fica pressionando ele, o líder encarregado fica pressionando ele para entregar uma máquina rapidamente, fazendo com que ele não possa concluir aquela atividade, aquela manutenção corretiva com tranquilidade, fazendo com que aquele equipamento não volte mais a ocorrer aquele tipo de problema. Então muitas vezes ele fecha aquela ordem de manutenção mais rápida ou de uma certa forma incompleta para entregar esse equipamento para operar, mas ele ainda tem brechas. Se de repente poderia ficar alguns poucos minutos a mais e concluir com bastante excelência esse tipo de trabalho. Então, pessoal, muito cuidado quando você faz esse tipo de pressão para o seu mecânico ou eletricista entregar um equipamento rapidamente. E negligência em relação ao zelo do equipamento. O zelo é o terceiro S, é o seiso. Então, se você não tem o zelo, se você não tem o hábito de fazer a limpeza no seu equipamento, pelo menos 5 minutos por dia, você realmente está perdendo uma grande chance de identificar pontos de vazamento importantes. Pontos de vazamento de óleo, pontos de vazamento de ar comprimido, pontos de vazamento de vapor, que muitas vezes escondem aí grandes desperdícios. Ah, Ayrton, mas 5 minutos não dá para a gente fazer nada. Pessoal, 5 minutos ao longo de um ano faz com que você tenha todos os pontos principais do equipamento limpo. Então não é necessário você ter grandes tempos, nós nem temos esse tempo, mas muitas vezes 5 minutos ou um pouquinho a mais faz com que você diariamente, se você pegar em pontos diferentes do equipamento, você possa fazer aí limpezas e ao longo do tempo você ter aí principalmente os pontos principais com zelo, equipamento bem limpo, fazendo com que você identifique aí pontos de vazamento importantes que podem aí trazer grandes eliminações de desperdício, bem como eliminar grandes paradas de manutenção. E mais uma vez, pessoal, se você não trata com zelo o equipamento, você vai parar. Se você não para o equipamento alguma vez, ele te para. É simples assim. Só que eu tenho certeza que hoje em dia é bem diferente lá da década de 80 e 90 na qual eu trabalhei, que as máquinas não podiam parar. As máquinas não podiam parar. Então, muito cuidado com esse tipo de premissa que faz com que você não somente tenha que parar por um tempo muito maior, mas traga aí uma política de administração da produção que hoje em dia não se tolera mais. Então, muito cuidado aí, pessoal, em relação aí ao zelo com o equipamento, que pode, inclusive, em últimos casos, causar um acidente operacional.